Vou gravar e vou botar no YouTube. Vou virar artista. É isso aí. Então, rapaziada, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre diodos, tá? Essa aula vai ficar na internet também. O diodo, senhores, como eu estava falando, ele tem vários sentidos e várias funcionalidades de poder trabalhar em um circuito eletrônico, né? Ele é retificador, ele é regulador de tensão, ele transforma alternada para contínua. Então ele tem vários tipos de serviço. Se eu for parar para falar sobre diodo, a aula de hoje não significa nem um grãozinho de areia pelo mundo que ele é, de funções, de valores, de várias características que ele é. Então a gente vai simplificar ao máximo. Vamos tentar falar um pouco do diodo comum, diodo Zener, tá bom? Só para a gente poder arredondar mais ou menos aí um entendimento aí sobre o diodo. Uma das características do diodo é regular aquela malha ali. Vamos falar primeiramente como que ele é fabricado. Ele é considerado um semicondutor, tá? Semicondutor. O que é ser semicondutor? Ele nem é isolante e nem ele é um ótimo condutor. Ele é fabricado com produtos de germânio, né? Como tem poucas jazidas de germânio no mundo, e eles conseguiram fazer os diodos com silício, tá? É um outro tipo de material, o silício, e o germânio é um outro tipo de material. O germânio, no diodo comum, para ele ser conduzido, ele tem que conduzir em média 0,30 para ele poder trabalhar. Ele tem que ter uma condução de mais ou menos 0,30. O diodo de silício, ele vai conduzir na média de 0,6, 0,7, 0,75, estourando aí 0,8, tá? O diodo. Então hoje em dia os mais fabricados são os diodos de silício. E você vê que eles têm até uma característica ali, né, espelhadinha, algumas, aquele formatozinho dele ali. Bom dia, filho. Formato do diodo. Agora, por que ele é semicondutor? A fabricação do componente diodo, ele é fabricado com material que ele tem em sua camada de valência em torno de 8. Os isolantes são em torno de 8 elétrons livres, tá? E os condutores em torno de 3 a 4 em sua camada de valência. E os semicondutores, eles são em torno de 5. E como é que ele vai conduzir? Para ele conduzir, ele ser um bom condutor, eles vão deixar a fabricação desse diodo com um outro tipo de material que é jogada dentro dele. Por exemplo, o carbono é jogado dentro do material do condutor, do semicondutor, do diodo, e ele acaba se criando uma lacuna dentro do componente. Essa lacuna faz com que ele fica ali, ó, esperando alguém pingar lá dentro para ele pegar o seu rumo, para ele tomar um rumo ali, um sentido para ele conduzir. Não é à toa que ele é considerado de um lado N e o outro lado P, como se fosse negativo, positivo, né? Você vê que até o transistor ele é NPN, PNP. Então o diodo ele tem também essa parte aí. Quando o elétron cai dentro do diodo, o diodo ele começa a ficar meio maluco ali dentro. Aí ele começa a querer tomar um rumo para ele poder conduzir. É por isso que o nome dele é semicondutor.
semicondutor. Ele só vai conduzir exatamente quando ele toma esse tapinha de um outro que é bom condutor, que cai ali dentro nessa lacuna faltante do circuito. Tá? Isso, gente, é só pra gente dar uma... Por que que é semicondutor? Tá bom? Mas isso não é nada que a gente vai se preocupar com a manutenção, não. É só um pouquinho da historinha dessa essência aí dele ser semicondutor, tá? Mas vamos lá. Diodo. Letra D. Simbologia do mais comum é essa. Variando os nomes, vai ter diodo Zener, diodo choque, eu acho que ele, não sei se ele faz isso aqui. Tem a LED também é um diodo, tá? Tem vários milhões. Se você for procurar a tabela lá de diodo, você vai ver milhões de formatos, milhões de modelos, muitos modelos de diodo, e cada um com a sua historinha. Tá? Desse lado de cá, ele é considerado como anodo. E esse lado aqui, catodo. Então, anodo e catodo. O que é muito dito aqui, que esse lado é o positivo e esse lado é o negativo. Não significa dizer que ele esteja sendo obrigado de que esse lado esteja no negativo, tá? Não tem nada a ver. Isso aí. Um lado é o anodo, o outro lado o catodo. Anodo positivo e o catodo negativo. Falando sobre se o diodo comum, e eu falei para os senhores que o diodo ele precisa de uma média de 0,7, 0,6. Para ficar bom os nossos cálculos, a gente vai trabalhar com a média de 0,6 aqui nos nossos cálculos ali, tá bom? Ele precisa de 0,6 volts para ele poder conduzir. Para ele poder conduzir. Se não tiver, ele não vai conduzir. Então, você precisa entender isso durante a manutenção. Se você deu essa pegada aqui no curso, na manutenção você precisa compreender. Porque quando você chegar no Zener, que ele vai ter um valor pré-determinado para ele também conduzir, ele vai ter o mesmo comportamento. Tá? Então vamos lá. Se a gente tem um circuito que a nossa entrada de tensão é mais 4 volts, e a gente tem de cara um diodo após um resistor. Vamos simplificar, deixar bem simples, só como forma de entendimento. Aí o nosso resistor, o R1, diodo D1. Aí a gente vai considerar ele aqui um diodo comum, pré-determinado uma tensão de 0,6 para ele poder conduzir, tá? E o R1, um resistor aqui de 100 ohms. Qual a minha tensão no meu test point 1? Eu tenho 4 volts aqui em cima e eu quero saber qual é a minha tensão aqui. Não tem problema. Vocês puderem responder, beleza. Analisa o que eu falei, ele precisa de 0,6 para poder conduzir. Mas não tem que saber qual. Você falou que tem diodos com várias funções. Isso, a gente hoje está com diodo comum. Diodo comum, tá? Eu acho que é 0,6. Então, ele falou 0,6. Será que ele transforma? Não sei. Não, vamos lá, fica tranquilo. A gente vai tentar
analisar exatamente para poder compreender. Você acha também a mesma coisa ou não? Vou na dele. Vai na dele, né? Vai na dele. Vamos lá. Isso aqui foi quase uma Vou pegadinha. no mesmo bar. Olha só. Geralmente, quando você pega a bateria e bota no celular e você vai conferir no diodo, antes dele tem a tensão de entrada e depois dele também tem a mesma tensão de entrada na placa. Isso sem ligar o aparelho, tá? Sem ligar o aparelho. Se for setor de backlight, às vezes do outro lado ele está com uma tensão super maior. 20 volts, 26 volts, 19 volts. Desse lado aqui. Porque precisa do LED, né? Mas se é um outro circuito comum, e ele realmente está igual a esse circuito aqui, esse desenho aqui, não é backlight, ele está igual a esse circuito aqui. Backlight a gente vai passar daqui a pouco após ter entendido o diodo, tá bom? Vocês vão concordar comigo, se vocês colocarem o 0.6 aqui, a minha queda de tensão por cima do diodo, olha só, 4 volts de entrada. Para chegar a 0.6, qual é a minha queda de tensão? 3.4. Então, se eu tenho 3.4 em cima do diodo, nosso diodo estaria com defeito. A minha queda de tensão sobre o diodo é o valor que ele determina. Então, a minha tensão aqui é ao contrário. Seria 3.4. Isso a gente colocou o diodo em condução direta, tá, senhores? Que a gente vai já inverter ele e colocar ele em condução reversa. O diodo, ele está em condução direta, nesse momento aqui, ó. Então ele deu essa queda. Ele em condução direta, ele é um condutor, né? E ele é uma chave fechada. O diodo se torna uma chave fechada. Se ele está em condução reversa, se eu colocar ele aqui em condução reversa, ele é uma chave aberta. Show de bola? Show de bola, né? Então, vamos seguir aí. Agora, a minha tensão aqui, nessa malha aqui desenhada, é 3.4 volts. Vamos já falar sobre defeitos, hein? Agora eu tenho uma tensão de entrada de 4 volts, eu tenho um resistor e agora eu tenho um diodo em condução direta e aqui aterramento. Resistor R1 de 1K ohms e o D1 comum 0.6 é o nosso entendimento, tá? O diodo ele vai conduzir até 0.8, vai, ele muito bom, ele vai até 0.75, 0.8, vai conduzir. Mas a gente está considerando 0.6 só propriamente para a gente taxar o nosso entendimento, para não ficar confundindo tanto, tá? Eu quero saber dos senhores qual é a minha tensão no TP1 agora. O diodo é uma equivalência também? Ele determina o valor dele. Ele já fala o que ele quer. A minha tensão aqui é qual? Qual é a tensão que eu falei aqui? Que ele predetermina? Bota ela no jogo. 0.60. 0.6.
está invertido. Não, senhor. Ele está em condução direta, senhores. Só que vocês não estão analisando o seguinte: a queda dele pré-determinada é 0,6 por sobre ele. Se é 0,6 aqui por sobre ele, ó, é 0,6 ali. A queda de 3,4 está em cima do resistor. Conseguiu pegar? Vamos fazer mais uma vez. Mas 0,6 é do O tom de diodo. ouro determina a tensão que está acima dele, Não, antes dele. não. Ele determina o 0,6. E ele só vai conduzir se tiver 0,6. Dependendo daquela distância. É isso aí. A queda de 3, Mas é- 3,4 é por causa dele. Então, é isso que eu tô Não por causa do falando. resistor, entendeu? Então, o diodo determina tudo ali. Então. Ele determina. Ele determina a queda de tensão em cima do resistor. Não. De cima de quem tiver na malha. Na malha. Não importa. Ah, É tá. porque a gente está colocando somente um resistor. Daqui a pouco eu vou colocar 2 e vou colocar 3. 0,6 já vai ser dele. Mas ele vai determinar que 0,6 vai ser aquela tensão do 3,4 vai ser aquela tensão do resistor acima também? Não, senhor. Ele determina a dele. Aqui sobrar vai ser dos outros. Ele Entendi. determina a dele. Entendi. Entendeu? Entendi. Aqui sobrar será dos outros. Não Primeiro você importa. faz o dele, depois faz o- Isso aí. Se exploda. Vamos lá. Olha só, vou colocar mais um resistor ali nessa malha. Ó. Minha tensão de entrada 4 volts. Olha, um resistor, um diodo e outro resistor. Vou colocar várias variantes somente para compreender aqui melhor. Vou colocar sem facinho.